Provérbios 27. Quem tá com o provérbio aí? Eu. Lê, por favor. Primeiro, Uhum. não presumas do dia de amanhã, porque Desculpa. não sabes. Primeiro não. 6. 27, 6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Show. Lê pra gente aí também já, por favor. Mateus 26, 49. Que é a Bíblia, Cíntia? Não, só Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. 50. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça-o agora. Então eles chegaram e prenderam Jesus e o amarraram. Show de bola. Eu resolvi falar um pouco sobre esse assunto por causa de um vídeo que um negócio que o Oscar me mandou. Ele mandou no Instagram. Tem o pessoal que fica mandando, né? O Jarvis, Oscar, Samuel, o Dilton, que a gente fica mandando negócio no Instagram um pro outro, ele manda videozinho e às vezes manda coisa séria. Aí ele mandou o negócio do Pedro lá, né? Que eu prefiro. Você deve ter visto, né? Prefiro o Pedro, que era cabeça quente, do que Judas, que era falso. Aí eu lembrei desse texto. Eu ouvi um negócio desse também. Na hora que ele falou, eu lembrei desse texto de Provérbios, né? Fiéis são as feridas do que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos ou profusos. Aí eu queria falar um pouco sobre essa tendência, né? Da gente se isolar, da gente, né, isolar pessoas que pensam diferente. Na verdade, o objetivo também para falar sobre isso foi por causa daquela equívoco que aconteceu lá no grupo da igreja lá. E, assim, para quem hoje vive muito situado nessa questão de rede social, para quem usa muito, e não só rede social, tá? Se você, por exemplo, YouTube, o que acontece? Eu acho que um dos objetivos hoje, né, desse sistema é separar, é fazer separação entre as pessoas, é criar um verdadeiro apartheid. Então, por exemplo, quando você visualiza muito uma coisa na internet, o que a internet faz? Ela isola você dentro de uma bolha. De acordo com os seus gostos. Quer ver um exemplo? Por exemplo, você assiste vídeo de política voltado para a direita. O que o YouTube, o que o Facebook, o que o Instagram faz? Ele só mostra você vídeo para a direita. Ele está retroalimentando em você aquilo. E mesma coisa, a pessoa que tem um viés de esquerda, ele só mostra vídeo de esquerda. Assim, tem até uma brincadeira, né, que o humorista falou, ó, ele estava cochichando na casa dele, né? Aí a mulher dele falou assim, por que você tá falando baixo? Ele falou, eu tô com medo de Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, tá ouvindo. Aí ele fala que a mulher dele riu. Aí ele fala que a Siri riu, que é a ajudante do iPhone, e que qual é o nome da outra? E a Alexa, que é da Amazon, riu. Ou seja, a casa dele tá toda conectada com coisas, né, que ouvem você, que veem você, que tá filmando você. E ele estava preocupado só com o dono do Facebook. Mas você deve ter visto, por exemplo, você fala num assunto, você abre no seu e-mail, aí tá lá vendendo o produto que você faz muito isso. Mas por quê? Na verdade, o que acontece? A gente está sendo levado a isso, a ser fechado na nossa bolha. Então, por isso que a gente vê pessoas extremistas cada vez mais extremistas. Por quê? Porque ela encontra pessoas para apoiar ela naquele extremismo. E em contrapartida, o que ela não tem? Ela não tem um contraponto. Ela não é incentivada a enxergar o outro aspecto da vida, o outro lado. Então, eu só ouço o meu lado. E aquilo vai me alimentando e eu vou me isolando dentro da minha bolha social. E aí a gente acaba sendo o quê? Levado a cada vez mais fomentar aquilo dentro da gente. Ser manipulado. E isso acaba fazendo o quê? A gente isola pessoas que pensam diferente. A gente deixa pessoas que pensam diferente para lá. Por quê? Porque eu tenho gente aqui para aplaudir tudo que eu falo. Eu não tenho a preocupação de ter alguém falar, isso que você fez não foi legal, não concordo com esse pensamento. E você tem grupo de... Graças a Deus, vocês dois não estão muito nesse extremo, mas você tem grupos do WhatsApp que o cara fica o dia inteiro, né? Nesse aspecto, né?
Nesse aspecto de eleitoreiro que a gente está falando, o cara fica o dia inteiro ouvindo notícias de Bolsonaro, o cara fica o dia inteiro ouvindo... E ele fica ficando bitolado. Vai ficando pro lado. Você mesmo falou que você tem um problema familiar. E é justamente isso. Ô Jarba, eu duvido que não tenha um grupo no WhatsApp. Eu duvido que não fique o dia inteiro num determinado canal de TV. E aquilo fica retroalimentando. E o que a pessoa faz? Isola quem pensa diferente. Por quê? Porque é mais fácil. A nossa tendência do nosso corpo, a nossa tendência da nossa mente é procurar facilidade. É procurar facilidade. Seu corpo manda mensagem para você. Tem um viés assim de educação física. E no karatê japonês, um dos mandamentos é você criar o intuito do esforço. Parece coisa de idiota, né? Mas o que acontece? O corpo da gente, ele é mais inteligente que o nosso cérebro. É a mente que domina. Você acha. Mas, por exemplo, você está fazendo uma caminhada, você está fazendo um esforço, você está fazendo um exercício, seu cérebro manda uma mensagem para o seu corpo. Você está cansado, para. Aí eu não sei se vocês já vivenciaram essa situação. Você fala assim, não, eu preciso de mais um pouquinho, eu preciso fazer um pouco. E você faz, você fala assim, pô, Consegui. eu tinha disposição para fazer mais. Mas por quê? Porque o seu corpo ele tem a seguinte mensagem para o seu cérebro. Eu quero te poupar. Descansa. Quando eu malhava, ele ficava brigando comigo. O dia inteiro. Você consegue mais? Para de ser boba. O dia inteiro. Consegue? Eu não consigo. O cérebro... Mas é o seu corpo que fala que está cansado. E manda mensagem para o seu cérebro, ele pede ligar. Então, assim, a gente foi feito para facilidade. A gente quer facilidade, a verdade é essa. Minha sogra falava, o que você quer da vida? Ela falava, eu quero sombra, água fresca e jornal sem letra. Então, assim, uma das tendências nossas é jornal sem letra. Uma das tendências nossas é o quê? É a gente isolar pessoas que pensam diferente. E a gente prefere, vou ler aqui o que a gente escreveu, preferimos nos isolar a nos relacionar com quem nos corrige ou nos confronta. E isso aqui é uma parada muito complicada. Por quê? Porque geralmente quando a gente é confrontado, às vezes aquilo cria na gente uma ruptura. Às vezes aquilo machuca a gente de um jeito. Às vezes aquilo magoa a gente. E como a gente está acostumado a viver numa cultura onde a gente não é confrontado, o que a gente faz? Isola. Você quer ver um exemplo? Até escrevi um troço aqui, né? Devia ter uma igreja evangélica em cada bairro. Vou explicar por quê, para vocês não acharem que eu sou maluco. E todo mundo aqui já é calejado de igreja evangélica. E até quando eu falei sobre relacionamentos baseados em expectativa, eu falei sobre isso. O que você faz quando você tem um problema na igreja evangélica? Você vai para outra. E qual que é o problema? O problema é que na esquina tem outra. E você vai para aquela outra. Você nunca pensa que o problema é você, né? Aí o que acontece naquela já? Na outra da esquina? Você tem outro problema. E você vai para outra. E é o que você falou. A pessoa ela não entende que ela tem uma falha no caráter dela, que ela tem um problema e ela precisa ser curada daquilo. E ela prefere não ser. Por quê? Porque é confronto. Confronto machuca. Confronto dói. Confronto faz com que a gente tenha que saber lidar com coisas ruins dentro da gente. Não está filmado, mas a gente está falando aqui exatamente sobre isso, né? Que a gente em essência é mal. O próprio Jesus veio fazer isso, né? Confronto. Jesus diz o quê? Todos os discípulos deles foram confrontados. Jesus diz o quê? Eu vim trazer a espada. Às vezes o pessoal acha que é uma alusão à violência, mas é uma alusão a conflito, a você ter que se enxergar dentro de você mesmo. A você ter que contemplar suas falhas, suas dificuldades. E o que a gente faz? Sobre os fariseus, ele fala sobre isso. Ele vai falando. E o que vocês são hipócritas, vocês são sepulcro caiado. Né? E o que eles preferem fazer? Isola. Você citou um exemplo bíblico, cito outro, jovem rico. O cara veio bajulando. Mestre, o que devo fazer para obter a salvação? Você fala, cumpre os mandamentos. Quais? Aí Jesus cita os mandamentos. Quais mandamentos que Jesus cita? Os que ele cumpre. Se você olhar lá o texto, Jesus não fala dos 10 mandamentos, que é a lei, que é a coisa que ele entendia. Jesus fala as coisas que ele cumpre. Porque ele diz assim, esses mandamentos eu tenho guardado da minha juventude. E Lucas, se não me engano, Mateus diz assim, e Jesus o amou. Quer dizer, o cara estava falando a verdade. Aí que Jesus fala para ele? Jesus não cita mais 5 mandamentos. Jesus fala, não, só te falta uma coisa, vende tudo que você tem. E aí o que ele faz? Vai embora triste.
Por quê? Vou Tô fazer isso confrontado. não, você tá doido? Confrontado. Por quê? Porque a gente não quer ser confrontado. Numa situação de confronto, o que a gente prefere fazer? Se esquivar, sair daquele relacionamento, isolar a pessoa ou se isolar de relacionamentos. Passar por traições de amigos, parentes, irmãos em Cristo, e essa palavra é tão forte, né? Irmãos em Cristo. Porque, teoricamente, né, a Bíblia diz que tem amigo que é mais chegado que o irmão, né? Então, aquela pessoa não é seu irmão de fato, aquela pessoa é seu amigo. E o vínculo que tem naquele relacionamento deveria ser Cristo. Então, esse deveria ser um relacionamento muito além dessa expectativa de traição, de frustração, de engano. E é onde acontece, né? E o que acontece? E a gente passar por isso, por essas traições, faz a gente começar a viver também uma vida reclusa. A gente começa a se isolar e a gente vai fazendo o quê? Limitando o acesso das pessoas na nossa vida. A gente ontem viu um casal aqui em casa e está falando sobre uma conhecida. Ela é muito isolada, ela é muito fechada, ela não se permite relacionamentos. Aí eles começaram a explicar, porque já passou por muito isso, já passou por muito aquilo. Mas, inclusive, Teve uma infância conturbada. e engraçado é o seguinte, que ela é um profissional de saúde mental. É, Olha como é que são as coisas. ela é uma psicóloga. Psicóloga não, ela é... Psicóloga? Não, psicóloga não. Terapeuta. Eu esqueci o nome, acho que é igual- psicanalista. igual o Psicanalista. profissional. Psicanalista. Então, tipo assim, você vê que é uma pessoa que é da área de saúde mental. Então, como uma pessoa da sua área, diz que Casa de Ferreira é espeto de pau, né? Pode ser isso, né? Então, por um psicólogo que ele é bem pancado. Não. O Todos os psicólogo, psicólogos que eu conheço são pancadas. o psicólogo em si, já a maioria deles não faz um tratamento que deveria fazer. Mas eu digo assim, isso é uma questão mínima, por exemplo. A menina disse o seguinte, ela não vem aqui no bairro, porque ela foi criada aqui no bairro, ela não gosta por causa disso, por causa daquilo. Ou seja, a gente chega a um ponto de se isolar não só de pessoas, mas se isolar de situações, de lugares. locais. Não vou passar ali por quê? Porque eu não quero enfrentar, porque eu não quero lembrar. Isso é cura? Isso não é cura. Você passa... Fuga, né? Exatamente, você passa a vida doente. Você passa a vida doente. Por quê? Porque não enfrenta. Por que a gente prefere fazer? A gente prefere isolando. E o que a gente não entende, na verdade? Que, na verdade, você não está isolando as pessoas. Isso é uma dificuldade minha, eu acredito que da maioria das pessoas. Que, na verdade, você está fazendo é você está se isolando. Porque quando você tira as pessoas, na verdade, você está criando muros em volta de você. E como diria o sábio, quem se isola para manter os outros afastados, limita o próprio espaço. Que é mais ou menos o que ela faz. Não vai a determinados lugares, e é onde, que eu imagino, né, pelo pouco que eu conheço do casal, são um dos poucos amigos que eles têm, e não vai na casa porque não vai do bairro. Porque foi criado ali, porque sofreu ali, não vai. Ou seja, a gente vai isolando. Isola pessoas que pensam diferente, isola pessoas porque elas machucaram a gente, isola a pessoa porque elas traem. Abrindo um parênteses, eu não estou dizendo que tem determinadas pessoas na vida que a gente deve realmente deixar ir. Fazer igual a Frozen, let it go. Eu concordo que tem pessoas, que tem situações na vida que a gente deve, let it go, deixa ir, Frozen na cabeça. Mas quando a gente percebe também que isso é uma tendência de hoje em dia, mais do que era de antes. Eu não sei se os homens antigamente eram mais homens e as mulheres eram mais mulheres, que tinha aquela questão de confronto. Não vou enfrentar a situação. E a gente vive numa sociedade hoje que a gente volta lá no comecinho, onde as redes, onde tudo, não, deixa isso pra lá. Se te aborrece, você... Uma geração mimimi também. Pode Se- ser falado nada. se que te a aborrece- pessoa se aborrece por qualquer coisa. Se te aborrece, se abandona. Se não te faz feliz, você deixa. Se não é a sua verdade, como se houvesse minha verdade e sua verdade. Né? Como se não fosse sua opinião e minha opinião. Você pega, descarta, se abandona, você deixa de conviver. Outra coisa que faz a gente se isolar, na verdade, né, isolar pessoas, é que a gente faz um endeusamento de pessoas. Hoje em dia, a gente aqui tá mais sarado nisso, mas se você parar para pensar, é com relação à igreja. Hoje em dia, a gente não tem mais essa mentalidade de tipo assim, não, aquele cara ali é ungido. Ah, não, então, eu acho que a gente falar sobre isso é tipo o não adorarás outros deuses. Que a gente fala, não, essa não é a minha realidade. Na verdade, que não é a sua realidade. A verdade é que a gente não sabe contextualizar.
Porque se a gente não enxerga mais o pastor, o bispo como aquele cara intocado, aquele cara sem deusado, às vezes a gente faz isso num relacionamento. Ou na política. Não, vou chegar lá. A gente faz isso num relacionamento. Às vezes a gente tem a esposa muito mais do que por exemplo, os filhos. Ou vice-versa. Faz os filhos. Você valoriza mais o filho do que a esposa. Eu estava vendo essa semana não ouvi há algum tempo, aquele menino que foi candidato a presidente. Esqueci o nome dele agora, ele é rico, faz palestra de coaching. E ele falou uma parada assim que me fez refletir, e foi um confronto para mim. Aí você sabe, foi um confronto para mim. Ele disse o seguinte, falando a respeito de filhos, vou ver seu nome, não, Pablo Marçal. E ele falou o seguinte, não é para assistir Pablo Marçal esperando pregação, nada disso. Mas aí ele falou uma parada que assim, me confrontou. A árvore, os frutos não são mais preciosos que a árvore. E aquilo para mim foi um conflito, porque eu vivo cuidando da criança, minha função praticamente é cuidar da criança, e aquilo me fez dia ela vai embora. Me fez refletir. Não, eu falo isso com ela não está aceitando ainda, mas eu já falo com ela já. Ela falou que esse dia eu peguei ela na casa da minha mãe fazendo fofoca. Fazendo fofoca, porque papai fala que eu vou crescer, eu não quero crescer. Aí minha mãe já falou com ele, já falei, eu não quero crescer, eu quero ser criança para sempre. E eu já vou falando isso com ela, falo, filha, ontem, nessa questão da casa, por exemplo, que a gente estava comentando, do casal, que ela falou que a casa não era do casal, que era da esposa. Aí eu perguntei para ela assim, essa casa aqui é de quem? Ela falou, é minha, é do papai, da mamãe e da Joyce. Eu falei, da Joyce? Eu falei, não. Quem te falou que essa casa aqui é tua? Ela não, não, um dia você vai embora. Não, ela veio com aquele papo, não, eu vou ficar sem criança para sempre. Eu falei, não, eu vou deixar por enquanto. Você tem 4 anos. Eu não vou insistir na ideia, não. Mas daqui a pouco eu vou bater em cima disso de novo. Eu bater, que seu, não é seu, isso aqui não tem nada seu, porque você vai embora. Mas isso é uma da... Assim, foi um conflito que, assim, veio de encontro a mim. Que o fruto não vale mais que a árvore. Você tem que valorizar mais seu parceiro que vai até o resto da vida do que os filhos. Porque os filhos você não cria para você, os filhos você cria para Deus, você cria para soltar na vida. E é isso que vai acontecer. E, inclusive, abrindo outro parêntese, né? Ela tá brigando para ver televisão na sala. Quero ver desenho na sala, não sei o quê. Eu falei, não, você vai desenhar no seu quarto. Aí brigou, ralhou, teve uma caçação braba, batendo o pé. E eu tava lembrando o seguinte, que foi o Rossandro, é um psicólogo que parei muito na Fátima, né? Ele tava falando que antigamente era assim, né? Você chegava em casa, tava vendo desenho, criança, né? O pai chegava, trocava, botava no jornal, acabou, não te perguntava se você queria, se você não queria. Aí a criança ficava chateada, falando, um dia eu vou embora, eu vou para minha casa, eu vou ter minha própria televisão. Ele fala, acontecia um fenômeno maravilhoso, que essa criança crescia, ela ia embora. Ela tinha a própria televisão dela. Aí ele tá falando isso com relação, por exemplo, filho de 40 anos, tá morando com a mãe até hoje, tranquilo. 50 anos, separou da esposa, vai morar com a mãe. Quer dizer, a pessoa ela não tem mais aquela noção de vou viver a minha vida. Né? Minha mãe fez por mim o que ela poderia ter feito até o presente momento, só que daqui em diante eu tenho que voar com minhas próprias asas. Zezé de Camargo e Luciano, dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, mas foi. Eu estava conversando, inclusive, com a Ana sobre isso ontem. Que a Ana teve toda essa experiência de maternidade precoce, né, de ter perdido um filho. E ela fala muito, e hoje em dia ela fala muito isso. Ela falou, desencanei, hoje eu vivo a minha vida. Eles são homens, eles vivem a vida deles. E assim, ouvir isso da Ana é maravilhoso, por quê? Porque assim, é uma pessoa que ela tem todo o embasamento para falar. Ela falou, eu vivia a vida para eles, eu fazia tudo para eles, eu achava que eu ia ser pai e mãe deles, e eu não posso. Eu sou a mãe deles, eu não posso fazer um papel que não é meu. E agora eles são homens, eu não posso viver a vida deles. Então, assim, para mim, ouvir essas coisas e tá tendo esses conflitos, que eu posso não falar nada, mas são coisas que vão batendo dentro de mim. Eu tenho que ter esse entendimento de que, ela vai embora, você não pode viver para ela, você não pode fazer para ela. As coisas que você tem que ensinar ela a fazer, você tem que ensinar, você não pode fazer para ela. Você não vai dar comida na boca para sempre, você não vai dar banho nela para sempre, você tem que estimular a independência, desde cedo. Para quê? Para quando não chegar aquela época de 40 anos e sentar na sala e falar, eu vou ver o que eu quiser. A gente vai na casa da minha mãe adora ver negócio de novela, ver esses programas de massa, não sei das quantas. Ela chega lá, a hora que ela pega e vira a televisão e bota no canal dele, acabou. Às vezes eu acho que tá vendo desenho, ela fala, não, vovó vai ver rapidinho e tira, e lá ela aceita, tá? Na casa da avó ela aceita, aqui ela briga, na casa da avó é tranquilo. A avó bota as novelas mexicanas dela lá e assiste tranquilo. É assim.
Mas a gente endeusa, sabe, filho, marido, pastores, políticos. E na matéria filho, eu acho que é mais complicado. Agora, nas outras matérias, acontece um outro fenômeno. Que essas pessoas, é como se a gente colocasse essas pessoas num altar. Só que qual é o movimento inevitável? É que um dia elas caiam nesse altar. E quanto mais alto a gente coloca a pessoa no altar, mais ela se machuca quando ela cai. Então, assim, a gente vai colocando num ponto, a gente vai se relacionando de uma maneira que chega um determinado ponto que aquela pessoa, quando ela cai, você fala o quê? Não quero mais me relacionar com você. A gente viveu exemplos disso nas nossas comunidades anteriores. Não, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo, fulano é homem de Deus, fulano não sei das quantas. Quando o cara caiu, não quero mais falar com ele, não quero mais vê-lo. E ainda fico, né, às vezes, quando, né? Tentando ficar fazendo mediação, me metendo em coisa que não é minha, que não tem nada a ver com isso. Eu não sei se é esse o papel do cristão, já, se é a gente, onde a gente não é chamado, onde a gente não é requerido, mas assim... E assim, tem tido, né, apesar das brincadeiras, assim, a gente tem visto sucesso, a gente tem visto, assim, mudanças nessa tendência. Mas, assim, é culpa de quem errou? É culpa de quem errou. Mas é culpa também de quem colocou a expectativa. Não, porque não vai falhar. Vai falhar. Não coloca expectativa em ser humano, que vai falhar. Tem a tirazinha meme, né? Não cria expectativa, né? Cria porco, porque se der tudo errado, você tem bacon, que é a melhor coisa do mundo. Aqueles que a gente mais ama, fale por que não? Eu inclusive escrevi isso aqui em algum lugar, Gleice. As pessoas que mais amamos são aquelas que mais nos decepcionam. Por quê? Porque a gente abre mais espaço, obviamente. A gente abre mais espaço. E quando acontece isso, o que a gente fala? A gente quer distância dessa gentalha. E mais uma vez a gente está tirando pessoas da nossa vida. Mais uma vez a gente está isolando. Se for o nosso filho, se for o cônjuge, se for nossos pais. Não, mas cônjuge você separa, meu filho. E pai você não separa. Mãe Pai, você separa. pai, Você separa. pai eu conheço. Perdoa. Pai, eu conheço exemplo de pessoas de anos que não falam com o pai. Chega a esse ponto. A humanidade está chegando nesse ponto. Não fala com o pai? Filho que não fala com o pai. Filho que não fala com o pai. Eu espero que esse vídeo nunca chegue. Mas, por exemplo, no meu irmão, eu casei no ano, minha irmã casou 1 ou 2 anos depois. Nós somos 4 irmãos. Nos 2 casamentos só teve foto de 3 irmãos, não teve foto de 4. Triste, né? Então, assim, existe? Existe. E o que acontece? Conforme a gente vai isolando as pessoas cada vez mais, abre um buraco na alma. Abre uma lacuna. Certo? Porque a gente, obviamente, sente falta. E o que a gente coloca para substituir isso? Aí a gente passa a coisificar as pessoas e pessoalizar as coisas. Porque quando você coloca uma pessoa como descartável, você coisificou. Você tem anos de relacionamento com a pessoa. E de repente aquela pessoa não serve mais para você porque ela fez uma coisa que você não queria, porque ela demorou para te pagar um dinheiro ou não te pagou, ou de repente, sei lá, porque ela votou num cara diferente de você. O que você faz? Você isola ela. Isso é coisificar. Isso é você fazer com que as coisas que deveriam ter valor, que é amizade, que é amor, fazer com que as coisas tenham menos valor. Só que a gente tem que substituir. A gente tem que colocar, tá aqui atrás, filho. Tá aqui, ó. A gente tem que colocar alguma coisa no lugar. E o que a gente faz? A gente vira pai de pet. A gente vira colecionador de carro. Colecionador de relógio. Os cachorros viraram terapia. Eu não sou contra, Cíntia, entenda o seguinte, vamos abrir outro parênteses. Eu não sou contra você ter seu cachorro, você tratar seu cachorro bem, você ter amor no bicho. Que você pegou, você tem que criar, você tem que ter amor. Mas chega um ponto que o animal ele substitui a experiência humana. A gente brinca, eu sempre brinquei com os cachorros, que é meu filho, não sei o quê, mas eu entendo que é um cachorro. Bota pra dormir na cama, vira uma pessoa. Quando a gente chega ao ponto... Nós demos calopsita pra minha sogra. Aí depois nós vimos uma reportagem que o bicho faz a pessoa de escravo. A calopsita faz o dono de escravo. É mesmo? Escravo, mano, ó. Mamãe sai de perto, grita, vem aqui, igual que falando, vem aqui. Me solta, me dá comida. Mas eu acho que o problema não é quando você tem um animal. O problema é quando você coloca o animal para substituir. Esse é que é o nocivo.
O relacionamento humano, né? Você tá entendendo? Com as pessoas. Ninguém mais vai na sua casa, você não vai mais na casa de ninguém, porque você tá machucado. Você tá machucado, eu entendo, de verdade. Você não querer se relacionar com uma pessoa que não adianta, que não, sabe, não bate. Que a pessoa fala sempre coisa pra te... Porque a pessoa fala uma coisa pra te magoar, escapuliu, falando uma coisa que não devia. Mas você tem pessoal que sempre te espezinha, sempre deprecia você, sempre deprecia suas coisas. E eu entendo você isolar essa pessoa. De verdade, eu entendo. Só que chega a um ponto assim, de você... Acho que tem que ter uma diferenciação entre você estar machucado e você ser machucadinho. E eu acho que é essa dificuldade que a gente hoje está tendo como pessoa, como sociedade, como ser humano e como igreja. Me machuquei, me tratei, me curei, mesmo que haja uma cicatriz, hoje eu estou bem. Sou machucadinho, eu fico a vida inteira remoendo aquilo. Eu fico substituindo as pessoas, isolando elas, substituindo elas por coisas. Por quê? Porque eu sou um machucadinho. Você está entendendo? Que a gente tem que ter essa diferenciação, tem que ter a gente abrir essa diferença entre uma coisa e outra. Me machuquei, me magoei, beleza, joia. Demorei tempo para me curar, beleza. Só que assim, ferida fecha. Não chove o tempo inteiro, não dói o tempo inteiro. Você pode ter artrose no frio, mas não faz frio para sempre. A não ser que você vai morar no Polo Norte. Uma hora esquenta, uma hora para de chover. E a gente passa a viver desse jeito. E a gente começa a coisificar as pessoas. Da marca, mas é para você olhar e lembrar que você passou por aquilo, que sirva até de lição, de joia. Eu estava vendo essa semana sobre coisificação das pessoas. Estava vendo essa semana, negócio de política. O cara foi dar uma de malandrinho. Mas assim, na pesquisa que o cara fez, dá para se sentir como que está a sociedade hoje. Ele chegou com um papel e falou, a gente está fazendo uma abaixo-assinado pró-vida. É porque as pessoas, nem sei se é verdade ou não, não sei se ele inventou, que as pessoas estão comendo ovos de animais silvestres e os animais estão entrando em extinção. Eu gostaria de saber se você queria assinar um abaixo-assinado para salvar a vida dos pássaros. O que todo mundo fazia? Claro. Aí ele virava a folha e falou assim, não, aproveitando que você está fazendo uma assinatura pró-vida, a gente está fazendo aqui um abaixo-assinado, porque acho que alguns do governo que tinha uma lei que era contra o aborto e agora meio que está voltando, porque é questão de ministro, coisa e tal, nem sei se é questão do presidente, mas é questão de ministro. Então assim, está voltando, queria que você assinasse também. Não. Ah, não. Eu sou a favor do aborto. Entendo o seguinte, você na qualidade de cristão, eu acho que você tem que ser contra o aborto. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, você imagina a mentalidade da pessoa. Ele acabou de assinar para proteger os ovos dos animais silvestres que ele nunca viu, que ele nem sabe se é verdade. Mas ele acabou de se recusar a assinar algo que impede com que mate o filho no ventre da mãe. Aí o menino falou assim, não é um ser humano, é um amontoado de tecidos. Aí o cara, tá falando, um moleque malandro. Mas você também não é um amontoado de células? Se você parar para pensar, o que compõe você é célula óssea, célula capilar, tudo que se compõe você é célula. Você é um amontoado de tecidos. Aí eu fiquei imaginando como que a gente tem coisificado as pessoas. Teve uma época, uma vez que tinha, acho que uma célula viva em Marte. Aí o cara fez uma reportagem falando como uma célula viva em Marte é mais importante que uma célula viva no seu útero. Para a gente ver o tamanho como que a gente tem coisificado as pessoas. Porque quando a gente fala assim, não, eu não tenho passado por isso, é o mesmo esquema da idolatria. Isso é coisa antiga, é coisa que não acontece, mas é coisa que acontece e a gente não percebe. Quando a gente passa a valorizar mais, sei lá, sua coleção de jogos do que as pessoas que vêm para jogar com você está coisificando as pessoas. Você está deixando de entender o cerne do evangelho. Coisificou pessoas, isolou e está colocando alguma coisa para substituir isso. Coloquei aqui pai de pet. Passo o dia inteiro analisando o carro e não analisa a esposa. Caramba, tem alguma coisa errada. Constrói uma mansão e eu não tenho nada contra você constrói, tá? Um casa do tamanho que você quiser. Só que às vezes é o seguinte, você constrói uma casa para abrigar a sua família, você passa a semana inteira limpando a casa e o tempo que você está dando atenção para sua família, você está fazendo o quê?
limpando a casa. Inverteu. Trocou o valor, trocou a prioridade. Inclusive, eu fui falar lá na época do batalhão, lá fui pregar no batalhão lá. Falei, vou explicar para não ficar mal entendido, né? Porque no batalhão os caras fazem tal de raiz. Que é tipo assim, como se você fizesse uma hora extra, você trabalha em outro lugar e aí você ganha mais. Você ganha pela hora trabalhada. Aí eu falei, os caras, se você ficar fazendo raiz, você faz raiz, pra quê? Pra dar o bom melhor pro seu filho. E às vezes você faz raiz, aí você percebe que você deixou faltar uma coisa pro seu filho, que era o pai do seu filho. Esse Rossandro, ele fala muito sobre isso, que, inclusive, o psicólogo, né, da Fátima lá, ele fala que um dos erros que nós cometemos, que os pais da gente cometeram, foi o seguinte: eles passaram por dificuldades, passaram por privação, e foi isso que fez eles se tornarem as pessoas que eles são hoje. E eles tiveram uma péssima ideia: não vou permitir que meu filho passe pelo que eu passei. Esquecendo que foram essas coisas que eles passaram e que fizeram deles as pessoas que eles são hoje. O sheik árabe lá falou um troço que eu acho maravilhoso. Acho que eu vou tentar lembrar. Ele falava o seguinte, que tempos difíceis fazem homens fortes. A dificuldade vai aperfeiçoando você, fazendo de você uma pessoa melhor. Homens fortes fazem tempos fáceis. Você não quer passar por aquela privação que você passou, então você melhora as condições de vida. Só que tempos fáceis fazem homens fracos. Homens, pessoas, né? Por quê? Estão acostumados com as facilidades da vida. E homens fracos fazem tempos difíceis. Olha o ciclo. Olha o ciclo. Falei, gente, quando eu li isso, eu falei, gente, troço maravilhoso. E é mais ou menos o erro que, às vezes, que essa geração cometeu. Não vou permitir que meus filhos passem. E a gente tem visto hoje a geração com mais acesso a tudo, a geração com mais facilidade. Você vê jovem de 15 anos em depressão, se suicidando. Acontecia antes. Claro que acontecia. Sempre aconteceu. Mas tem um boom. Tem um boom. A homossexualidade. Sempre existiu homossexual? Sempre existiu. Desde que o mundo é mundo. Eu estava vendo um documentário sobre Esparta. Não sei se você chegou a ver o filme dos espartanos, os machão. Você tinha uma tradição que os caras eles se relacionavam mais entre eles do que com as mulheres. O relacionamento entre eles e as mulheres era mais proliferação, era mais ter filhos. Então sempre existiu. Mas conforme você vai abrangindo a ideologia, não, você tem sexualidade disso, daquilo, e aquilo vai virando um acesso, aquilo vai crescendo automaticamente, que é o que está acontecendo hoje. Você vê hoje em dia a quantidade de jovens que estão se descobrindo homossexuais é um troço muito mais do que era antes. Porque antes se havia... Ficar uma situação tão diferente que a gente olha, hoje a gente acha que nós somos diferentes. Sim. Eu trabalhava numa loja... A gente que se... Daqui a pouco a gente sente, vai... Eu trabalhava numa loja... Aí não sei o que eu... O hétero vai ser diferente. Eu não sei eu não sei, o menino que fez a piada era gay. A simples máscara. Né? Quando começou, se você não usasse uma máscara, você se sentia, né? Poxa, todo mundo tá usando. Aí, agora, se você botar, aí você fica assim, cara, por que aquela pessoa tá com máscara? Só tô eu de máscara. Entendeu? E eu tô sem, né? É o que eu tô falando. Tá invertendo. Tudo tá se invertendo. Até os valores, né? Tudo tá se invertendo. E eu acho que o maior perigo desse é o seguinte: a gente coisificou pessoas. Elas deixaram de ter valor pra gente. Porque elas confrontam, porque elas machucam, blá blá. A gente colocou outras coisas no lugar delas. Mas ainda tem um relacionamento com Deus. Deus ainda existe. E eu não sei se é por conta disso, mas eu acho que um dos erros maiores que a gente está cometendo, a gente está humanizando a Deus. A gente está passando a esquecer, a parar de olhar para Deus como Deus. Como soberano. A gente está enxergando Deus, sei lá, como nosso amiguinho da pelada. Como nosso colega de fofoca. Jesus disse que é amigo. Disse. Deus disse que é pai. Disse. E ninguém está em momento nenhum querendo isolar, sabe, dizer o contrário disso. Só que, por exemplo, eu separei o texto de João. João 15:15 diz o seguinte, Jesus falando: não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, certo? Mas eu vos tenho chamado amigos.
pois tudo que eu ouvi de meu pai eu compartilhei convosco. Só que o cara que leu isso aqui, não, e eu já fiz isso, já escrevi texto sobre isso. Quando eu li isso aqui, o 15, eu não li o 14. Eu vou ler o 14, versículo 14 para vocês. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Eu confronto. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde, né, somos todos iguais. Eu e você somos iguais. Aí já tá, até começa aí no erro da criação, né? Dos pais querendo ser Vou chegar lá. a autoridade dos filhos. Vou chegar lá, sobre os filhos. consequência disso aqui. Vou chegar lá. A gente se afunda tanto na graça, que é graça, porque eu não mereço, porque é amor, porque foi Deus que me deu, que a gente esquece que quem deu a graça foi o Senhor do universo. O soberano. Foi o Criador do universo, foi o cara que chama as estrelas pelo nome. E assim, às vezes... Gente, vamos lá de novo, para quem vai ver um dia e pra gente. Eu não estou querendo dizer que a gente não deve ter um relacionamento com Deus, um relacionamento de amor. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter um relacionamento com Deus. Gleice, ela está lá em cima no pomar. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter um relacionamento de pai para filho. Porque eu estou dizendo que o Jarba é meu amigo. Se ele falar, quero água gelada, eu vou falar assim, Jarba, pega ele na geladeira. Ele vai abrir a geladeira? Vai, mas ele vai falar assim, ó, dá licença. Existem níveis de amizade, existem níveis de relacionamento de pai e filho. Seu filho ele não faz na sua casa o que ele faz na casa dele. É diferente. Assim como você não fazia na sua casa, o que você fazia na casa do seu pai é diferente. É diferente. E que eu já prometi falar sobre essas coisas alguma vez, não, né? Acho que eu vou pincelar tanto assunto quando chegar para falar, já vai estar desgastado. É o seguinte, Filipenses 2, 9 e 11 diz o seguinte, para a gente entender de quem que a gente está falando, do nosso amigo, que é amigo quando a gente faz o que ele manda. Filipenses 2, 9 e 11 diz o seguinte, Deus o exaltou, falando de Jesus, à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E Paulo não acabou aí. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu sou filho de Deus? Sou. Mas o mesmo Deus que é meu Pai é Senhor.